Olá! Já parou para pensar que a linguagem tem uma espécie de código secreto? Um monte de ferramentas que deixam tudo mais vivo, mais expressivo? Hoje, a gente vai decifrar esse código e mergulhar de cabeça no mundo fascinante das figuras de linguagem. E para começar, vamos com tudo nesse verso famosíssimo de Luís de Camões. Se a gente parar para pensar literalmente, não faz sentido nenhum, né? É uma imagem super poderosa, mas ao mesmo tempo é um quebra-cabeça. Pois é. Como assim? Como algo queima sem que a gente veja? A resposta para esse mistério está exatamente nas figuras de linguagem. Elas conseguem expressar emoções e ideias tão complexas que a lógica pura simplesmente não dá conta. Então, bora lá decodificar esse tal código. A gente vai passar pela arte da comparação, ver como as palavras podem se substituir, como a realidade é distorcida para criar um efeito e até como os sons entram na jogada. No final, teremos um kit de ferramentas linguísticas novinho em folha. Bom, de forma bem simples, figuras de linguagem são usos criativos e não literais da língua. Sabe, é quando a gente desvia um pouquinho do óbvio para criar um efeito maior. Pensa nelas como o tempero especial que dá todo o sabor à nossa comunicação. Vamos começar com uma das categorias mais famosas, digamos assim. Aquelas figuras que criam imagens super vívidas na nossa cabeça ao comparar uma coisa com a outra. A primeira é a comparação. E o nome já diz tudo, né? Ela é bem direto ao ponto. Ela usa uma palavrinha de conexão, tipo como, para construir uma ponte bem clara entre duas ideias. Não deixa nenhuma dúvida no ar. Olha só esse exemplo. A palavra como está ali, brilhando, para sinalizar essa comparação bem explícita entre o eu da frase e o velho barco. A conexão é super clara, direta. Agora, a metáfora. Ela é tipo a prima mais ousada da comparação. É mais sutil, sabe? Ela simplesmente arranca a palavra de conexão e faz uma afirmação direta, como se as duas ideias fossem uma coisa só. É bem mais poético, mais impactante. Então, para ficar bem claro, a comparação diz que algo é como outra coisa. Já a metáfora, ela vai além, ela afirma que algo é outra coisa. Uma aponta a semelhança, a outra cria uma identidade totalmente nova. Beleza, agora vamos ver como uma palavrinha só pode tomar o lugar de uma ideia inteira. É um dos atalhos mais geniais que a linguagem tem. O nome dessa mágica é metonima. É a arte da substituição inteligente. A gente usa algo que está super associado a uma coisa para se referir a ela. E o mais legal é que isso acontece o tempo todo no nosso dia a dia. A gente nem percebe. Pensa bem, ninguém ouve a pessoa fisicamente. O que se ouve é a música dela. Aqui, a criadora, a artista, está substituindo a sua criação, a obra. Ah, esse é um clássico! Maisena é a marca, mas todo mundo usa para falar do produto, o amido de milho. A marca vira sinônimo da coisa. E a mesma coisa acontece aqui. Ford é a montadora, mas entra no lugar do carro, do veículo. A metonímia deixa a comunicação muito mais rápida e eficiente. Agora a gente entra num território divertido. Vamos falar das figuras que brincam com a verdade, sabe? Dando aquela esticada ou aquela suavizada na realidade para criar ênfase, humor ou até um pouco de delicadeza. A primeira é a hipérbole. E hipérbole é sinônimo de exagero. É quando a gente pega uma ideia e aumenta ela a um nível impossível só para deixar um ponto bem claro. É óbvio que isso é literalmente impossível, né? O objetivo aqui é outro. É transmitir a imensidão de um sentimento. O impacto todo está na quantidade. 1000 noites é um número absurdo, e é exatamente essa a essência da hipérbole. A gente entende na hora a força da emoção que está por trás dessa frase. Ah, a ironia, a arte de dizer exatamente o contrário do que se pensa. Muitas vezes, o tom de voz já entrega tudo, mas o contexto é fundamental. Percebe? A primeira frase, muito bom, é um elogio, mas a segunda destrói completamente esse elogio. Essa contradição gigantesca entre o que foi dito e o que aconteceu é a ironia em sua forma mais pura. Já o eufemismo é o oposto da hipérbole. Em vez de exagerar, ele suaviza. Ele pega uma realidade meio dura e a torna mais palatável, mais fácil de engolir. Essa é uma maneira bem mais branda de dizer que alguém, não é lá muito esperto. O eufemismo aqui funciona quase como um filtro social, sabe? Ele ameniza a mensagem sem mudar o sentido principal. Para fechar nossa análise, vamos explorar umas figuras que operam num nível diferente.
Algumas se concentram totalmente no som das palavras, enquanto outras criam uns nós na nossa cabeça que desafiam a lógica. A literação é música para os ouvidos, é puramente sonora. Ela cria um ritmo, uma musicalidade ao repetir sons de consoantes. Isso faz com que o texto fique grudado na memória. Escuta só isso. A repetição do som do V cria uma melodia, quase um sussurro. Aqui, o som das palavras se torna tão importante quanto o significado delas. Isso é a aliteração na sua melhor forma. A antítese, por sua vez, coloca fogo e gelo lado a lado. Ela pega palavras ou ideias com sentidos totalmente opostos e as aproxima para criar um contraste bem forte, para ressaltar bem as diferenças. Olha que interessante, irritante e lindas na mesmíssima frase, falando da mesma coisa. Essa oposição de qualidades cria uma tensão, uma imagem muito mais complexa e real, né? E aí chegamos no paradoxo, que é um passo além da antítese. Ele não só contrasta ideias, mas funde essas ideias numa declaração que parece impossível, que não faz sentido lógico, mas que no fundo esconde uma verdade bem profunda. E com isso, a gente volta lá pro começo, pro poema. Como é que uma ferida pode doer e não ser sentida ao mesmo tempo? Logicamente, impossível, mas emocionalmente. Isso descreve perfeitamente aquela dor interna abstrata. O paradoxo consegue expressar o que parecia inexprimível. Ufa! Depois dessa jornada toda, o que a gente tem em mãos é um novo kit de ferramentas. São recursos que, a partir de agora, podemos identificar e apreciar de um jeito muito mais consciente. Então, olha só o nosso arsenal. Temos ferramentas para comparar, como a comparação e a metáfora, para substituir, com a metonímia, para exagerar, para suavizar, para brincar com os sons e para criar contrastes. Cada uma com a sua função, todas deixando a comunicação muito mais rica. A verdade é que a linguagem está viva, cheia de significados escondidos por toda a parte. Então, a partir de agora, fica o convite. Ao ler um livro, ouvir uma música, ou até numa conversa informal, preste atenção. O que mais será que as palavras estão dizendo? A exploração está só começando.